No Allplan você consegue trabalhar desde um projeto bem pequeno e específico até um projeto muito grande com muitos elementos com a mesma performance. Isso tudo graças à sua estrutura de arquivos. Nessa aula eu vou te ensinar como montar a sua estrutura. Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de configuração. Você provavelmente já sabe criar uma árvore para o seu projeto, mas agora a gente vai um pouco mais a fundo. Bom, nós vamos abrir o Build Instructor, ou a estrutura da construção, ou a árvore do projeto. Aqui nós temos duas maneiras de organizar. Uma, que talvez você conheça, seja a estrutura da construção, que é uma organização de árvore, né? E existe uma outra maneira que a gente chama de conjunto de arquivos, que é uma organização de pastas. É uma organização um pouco mais antiga, mas ainda tem o seu valor. Todo mundo que usa o Allplan atualmente faz por meio da estrutura, tá? Os projetos. Mas eu vou explicar rapidamente aqui sobre o conjunto, porque pode ter algum momento que você queira usar para uma situação diferente. No conjunto de arquivos, nós criamos pastas e colocamos arquivos de desenho dentro. Você não pode abrir arquivos de desenho de pasta diferentes juntos, mas você pode criar pastas e repetir os arquivos de desenho em pastas diferentes, né? Eu posso colocar aqui uma pasta o arquivo 1 e na outra pasta eu posso colocar o mesmo arquivo 1, tá? Ou seja, eu crio uma pasta chamada modelo e coloco tudo que for de modelagem 3D, inclusive as armaduras. Eu posso criar também uma pasta chamada forma 3D e eu coloco tudo que é modelagem 3D, mas sem as armaduras. E eu crio uma outra pasta em paralelo também chamada armaduras 3D e coloco tudo que for de armaduras. Depois eu crio uma pasta chamada pilar P01 e coloco só a forma e as armaduras do pilar P01. Mas eu coloco também às vezes o bloco e os detalhamentos. Então eu tenho alguns arquivos que eles vão se repetir em diversas pastas nesse conjunto de arquivos. Para que serve esse tipo de organização? Quando nós formos para árvore, vocês vão ver que às vezes, principalmente em projetos muito grandes, alguns arquivos ficam distantes, né? A forma do pilar fica em um item e as armaduras ficam em outro, o detalhamento fica em outro, o bloco fica em outro, e lá você não tem como repetir, igual a gente tem aqui. Então, pensando nisso, seria ideal, às vezes, quando você quer fazer uma alteração específica, você junta aqueles arquivos que você quer colocar e coloca na pasta e fica trabalhando neles aqui, fica mais fácil de você encontrar, ok? Vai ficar mais claro agora a diferença entre a árvore e esse conjunto, porque eu vou explicar o outro método. A estrutura da construção é a árvore. Bom, primeiro, é importante você saber que você pode usar os dois em paralelo. O arquivo 1 que está aqui na árvore é o mesmo arquivo 1 que está lá no conjunto, tem o mesmo conteúdo. Okay? Então você pode fazer a árvore, mas você pode também ter a pasta se você achar conveniente em alguma situação. Para montar a árvore, geralmente eu recomendo nos treinamentos básicos você clicar com o botão direito e vir em inserir nível estrutural. Mas nós estamos mais avançados, nós vamos usar a ferramenta aqui em cima. Então, a gente vai identar um item dentro do outro. Você tem que saber que não pode colocar o item de terreno, por exemplo, dentro do item de subpavimento. Então existe uma hierarquia, tá? O item superior ele não pode entrar em um item inferior. Mas também não quer dizer que você tenha que usar o terreno, que você tenha que começar pelo terreno. É só um nome sugestivo, você pode depois renomear para o nome que você quiser. Outro ponto importante, para tudo que você está fazendo e presta atenção aqui, isso realmente é importante. Apenas o que estiver dentro do item estrutura vai ser exportado para o IFC. Então, os seus modelos têm que estar dentro da estrutura, de algum item de estrutura ou superior. Ok? Leva isso em conta na hora de montar a sua árvore. Quer dizer que se eu não montar a árvore, eu não posso exportar um IFC? Sim, você não pode exportar um IFC porque é uma obrigação, o IFC exige que você tenha essa estrutura aqui dentro da sua árvore, é uma exigência, uma organização do arquivo IFC, tá? Não é só do Allplan. O que é importante para ter em uma árvore, né? Cada um vai montar a árvore que faça sentido para a sua metodologia de trabalho. Provavelmente o seu primeiro projeto, a sua árvore vai ficar um pouco mais simples, talvez fique até um pouco bagunçada. Já no seu segundo projeto você vai ter a possibilidade de fazer algo melhor. Mas tem alguns pontos que eu posso te passar que vão te ajudar a decidir agora, tá? Primeiro lugar, por que eu preciso de uma árvore, né? Ou dos arquivos de desenho. Eu não poderia fazer tudo dentro de um único arquivo?
no Allplan aqui, modelar tudo dentro de um único arquivo, poder você até pode, tá? O software não vai te proibir. Mas, provavelmente, quando você tiver muito modelo, ele vai começar a ficar lento e você vai ter dificuldade também de selecionar, encontrar alguns modelos, tá? E tem alguns outros pontos também que você precisa saber. Pontos importantes, são 2 que eu considero, anota eles aí. Primeiro, é impossível você ter 2 armaduras chamadas N1 dentro do mesmo arquivo. Então, sempre que você quiser reiniciar a numeração das barras, tem que estar em um arquivo diferente. Aqui você já deve ter uma ideia então, de como separar as armaduras, certo? Não quer dizer que você também não possa ter um arquivo que comece do N1 e o outro arquivo que comece do N10. Às vezes é conveniente você dividir as armaduras de uma mesma estrutura em arquivos diferentes, tá? Mas dentro do mesmo arquivo, você não pode ter 2 barras com a mesma numeração. Segunda regra, se você for exportar o DWG, né, onde você queira que o model do Allplan vai parar no model do CAD e o layout do Allplan vai parar no layout do CAD, você precisa dividir os desenhos com escalas diferentes em arquivos diferentes. Porque o CAD ele não tem esse recurso de trocar a escala dos textos aqui embaixo como o Allplan. Então, quando a gente exporta um DWG, ele leva os textos na escala que estava marcado por último dentro daquele arquivo. Tá? Se você for exportar o DWG, mas levar o layout do Allplan para o model do CAD, ou seja, você vai levar os desenhos já escalados direto para o model do CAD, então essa regra não existe, você pode fazer a organização dos desenhos da maneira que você quiser. Tá? Fora isso, o resto eu costumo dizer que é tudo permitido, mas se você for organizado, isso vai te ajudar, só não é obrigatório, entendido? Vamos lá. Eu vou fazer pensando em um caso mais genérico, algo que funcione bem tanto para uma edificação, quanto para uma obra de arte especial, quanto para uma barragem ou para qualquer estrutura. Mas você vai fazer algumas adaptações aí para suas situações conforme você for trabalhando e aprendendo a trabalhar melhor no Allplan, tá? Já que o terreno não vai para o IFC, eu uso ele principalmente para importar o DWG, para fazer os testes, jogar aqueles lixos, né? Então eu vou colocar aqui 3 itens de terreno. Um para importação de referência, outro para testes e outro para a obra propriamente dita. É só ir você arrastando e jogando. Vou criar uma estrutura e podemos colocar dentro do terreno que futuramente ainda vai se chamar obra. E dentro dessa estrutura eu vou colocar mais 4 construções. Terminado, pode fechar. E aí vem depois a hora de renomear. Pode clicar com o botão direito e renomear, ou você pode renomear igual a pasta do Windows. Você clica e espera um segundinho. Os nomes vão ser testes, referências e obra para os itens de terreno, né? O estrutura, eu vou manter o nome estrutura, só vou escrever em maiúsculo. E os construções vão se chamar infra, meso, super e complementar. Antes de seguir, só uma dica. Se você quiser copiar um trecho da árvore, tem como. Eu posso copiar, por exemplo, o estrutura aqui e colar dentro do obra de novo. Talvez você tenha mais de uma edificação dentro do mesmo projeto que você queira enxergar em um único ambiente, né? Então você pode ir copiando aqui para otimizar o seu tempo, não ter que ficar toda hora renomeando tudo, tá? A gente vai criar uma árvore aqui na direita também, só que ela vai ser bem simples. Eu vou colocar 2 deste nível de visualização no singular, o nível inferior, ok? Tem que ser ele. E eu vou renomear para implantação e forma. Tem que ser o de baixo, porque o de cima não tem como aplicar os arquivos de desenho direto nele. Então, como eu quero fazer algo bem simples, bem direto, eu vou direto nele, tá? Os seções e relatórios aqui eu não costumo usar, não muda nada, não quer dizer que você tenha que fazer as suas listas dentro de relatório, as suas seções dentro de seções, são só nomes pré-definidos. Você pode fazer o que você quiser. Bom, agora eu vou aplicar os arquivos de desenho. Em testes, eu vou arrastar esses 10 arquivos que vêm por padrão. Então, clico no primeiro, seguro o Shift, clico no último e arrasto e jogo em cima do título de um item. Agora, como é que eu coloco os que não estão aparecendo? Tem a ferramenta ali em cima, mas eu prefiro vir clicando com o botão direito e depois em atribuir arquivos de desenho. Em referências, eu vou colocar do número 101 ao número 105. É só escrever um hífen entre os números que ele já coloca a sequência. E na obra eu costumo colocar o número 1001 ao número 1005, depois estrutura número 1101 ao número 1105. A numeração não traz nenhum benefício para você. É mais por um raciocínio de organização, que se eu precisar criar mais 5 arquivos dentro de algum desses itens, né, em um projeto, eu consigo colocar aqui até 100.
Ou enfim, se ser 5, né? Eu posso colocar 5, 4, 10, quantos eu quiser, e aí não vai ter um salto na numeração, é mais um toque, tá? Lá na direita, eu coloco geralmente a numeração 9001 ao 9005 e 9101 ao 9105. E o detalhamento das armaduras, né? Onde que eles vão ficar? Eu sempre fiz o detalhamento das armaduras no mesmo arquivo do modelo 3D das armaduras, ou seja, o detalhamento das armaduras fica na esquerda. Tem dois motivos, tá? Para você criar suas armaduras, você precisa criar cortes. Então, se eu já criei os cortes para modelar, faz sentido que eu use esses próprios cortes para detalhar também, fica mais fácil, mais rápido, né? E o outro motivo, tem alguns detalhes de armaduras que, por mais que você tente criar aqui na direita, eles sempre vão ficar no mesmo arquivo do modelo 3D da armadura. Ou seja, você vai ter uma parte do detalhamento na direita e uma parte do detalhamento na esquerda. Então, eu faço assim, por isso não tem o detalhamento das armaduras na direita. Okay? Essa é uma árvore bem simples, você já pode deixar também alguns nomes específicos para os arquivos de desenho, por exemplo, tem algumas estruturas que você sabe que todo projeto tem. Fundações, né? Tem gente também que gosta de colocar aqui F de forma e depois fundações, F, hífen, fundações, e A de armadura e depois fundações. Nos desenhos escala 1:100. Aqui na direita, você pode já deixar também pré-definido esses textos, tá? Para depois não ter que ficar renomeando todo o novo projeto que você for trabalhar. Principalmente para os modelos, eu recomendo você escrever tudo em maiúsculo, porque você vai poder também depois usar essa separação, os nomes dos itens da sua árvore, para extrair listas de quantidade. Então você pode criar uma lista de quantidade que separe em infra, meso e super, que já utiliza inclusive exatamente o nome do jeito que está escrito aqui. Bom, monte a sua árvore, essa é uma boa opção para você começar, mas eu tenho certeza que você vai fazer melhor. E se você quiser compartilhar com a gente como é que ficou a sua, manda pra gente, tá ok? Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima.